Opa, professor, seja bem-vindo. Cheguei cedo para janta? É isso aí. Como é que tá, Maurício? Tudo bom? Tudo jóia, tudo jóia. Desculpe, peço desculpa aí a todo mundo pelo atraso, mas enfim, deu certo, deu certo. Estava comentando com todos aqui, né, que a gente já vinha há bastante tempo aí buscando ter esse convite, né, para a gente bater esse papo, mas aí a sua agenda é bem extensa, né, e hoje a gente pôde ter uma amostra disso, né, coisa boa, né, que Não, pessoas não, competentes, profissionais de relevância como você, realmente tem muito compromisso, muita agenda, e a gente entende, né, o cenário é esse mesmo. não, eu agradeço, Felipe, a oportunidade e já de antemão me desculpem aí o atraso, pessoal, mas enfim, vamos trabalhar aí. Tem muita coisa para a gente discutir, um ano diferente, né? Um ano Bem hoje atípico, estava né? até. Eu vi que tem o Vitor, o Piffer tá aí também na coisa, eu Isso vi o aí. comentário dele aí. E hoje eu vi uma foto do Vitor lá que fazia tantos dias sem que tinha sido semeado soja, né? E estava lá, tava perdendo, né? Um ano difícil para nós aqui, mas enfim, faz parte do jogo, né? Cada 10 anos, talvez de cada 3, 4 anos bons, vamos ter sempre um ano ruim e a gente tem que estar preparado, né? Faz parte do nosso cenário, né? Então, Maurício, vamos lá, porque a gente estava batendo um papo aqui sobre a estiagem, sobre a chuva, sobre a seca, mas o pessoal hoje quer saber de praga, né? E aí na rede social, o pessoal está muito afiado aí com trips, logo, logo nós vamos comentar. Aham. Pessoal, a gente dispensa comentários, né? Mas, professor, todo mundo lhe conhece, mas é interessante aí conhecer um pouquinho, né, onde você está atuando. A gente sabe que você está rodando todo o país aí, mas, por favor, se apresente para o pessoal, né? Bom, eu sou Maurício Pazini, né? Professor desempregado, brincadeira à parte, mas a gente ficou por 7 anos na Universidade de Cruz Alta ali. A gente teve a oportunidade de trabalhar ali, oportunidade de conhecer muita gente, coisa, até foi pela universidade que a gente se conheceu também, Felipe. Então, a universidade foi uma grande oportunidade que eu tive de trabalhar. E eu atuo na área de entomologia, né, manejo de pragas, entomologia e estatística também, que é uma especialidade que a gente tem. E hoje, enfim, a gente está tendo a oportunidade de fazer uma pós-graduação, que a gente chama, que é conhecer praticamente as principais regiões produtoras do Brasil hoje, e tendo a oportunidade de conhecer, trocar informação. E eu atuo hoje na área de consultoria especializada, na parte de insetos, né? E também, hoje também fazendo alguns trabalhos de treinamento, palestras, enfim, alguns cursos em coisas que a gente também desenvolve, e também algumas pesquisas aí tanto pelo Brasil, né, também, quanto no Paraguai também. Então a gente teve a oportunidade de, nesse período, fazer boa rede de contatos, e hoje, graças a Deus, a gente está com vários locais de pesquisa e podendo conhecer bem essas regiões. E o último que a gente abriu agora, que foi essa semana, a gente estava lá, que agora a gente também vai ter um ponto de geração de informação lá no Mato Grosso. Então, não, não, Maravilha. a gente vai expandindo, né? E essa expansão ela é bacana porque tu tem a oportunidade de conhecer diferentes realidades, né? E é interessante que foi falado em TRIPS, né, Felipe? Mas TRIPS lá está começando. TRIPS é um grande problema do pessoal do algodão, está começando, e nós aqui já está consolidado, né? Então a gente já tem mais ou menos uma linha, né? Enquanto lá mosca branca está consolidada, e aqui mosca branca ela tá gradativa. Então essa troca ela é interessante porque a gente sempre vai aprendendo, né? Maravilha. Isso aí. É importante a gente conhecer as realidades e trocar informação, né? Maurício, para a gente matar a curiosidade aí de quem está nos acompanhando, a gente passou um pouquinho sobre esse cenário, né? Que fungicidas não é que ficou menos importante, mas nesse cenário está tendo uma pressão menor de doenças. A gente sabe o problema que foi plantas daninhas. Já fizemos live sobre isso e hoje a gente traz você para realmente a gente bater um papo bacana sobre esse cenário adverso que a gente está vivendo, muito do contexto dessa grande seca, dessa grande estiagem, nunca vista antes no nosso estado, e também como que a gente mantém uma viabilidade. Então a gente vai passear aí na nossa pauta nesses aspectos, e eu queria começar
do básico, né? Ou seja, nós temos um ano seco, nós temos um ano onde a temperatura média está muito alta e isso a gente sabe que impacta muito na questão de insetos. E talvez o produtor esteja se perguntando, né, como que, principalmente também trips, né, mas como que a pressão de insetos está sendo tão grande assim e o que é favorecido por essa grande seca que nós estamos vivendo? Bom, o que acontece, até bacana a tua pergunta, porque são ciclos, né? E teve um momento que eu participei, um consultor muito importante ali de Cruz Alta, o seu Nédio Giordani, e teve um dia que 2011, 12, foi o ano onde que também teve uma restrição hídrica, né? E na época ele veio e compartilhou comigo imagens deles de lavouras tomadas por trips, né? E aí depois, 2013, 14, 15, 16, né? Tu começa a ter uma população menor de trips, mas tu começa a ter um estabelecimento nela na lavoura e agora ela vem e explode de novo, mas ela já estava sempre presente. Pegando o teu gancho dessa dinâmica dos anos, a ocorrência de inseto ela é muito dependente de precipitação. Por mais que a gente tenha a variável temperatura e a variável umidade como fatores de restrição de inseto, mas é o fluxo de precipitação, o regime hídrico, que define muito das populações de inseto que eu vou ter. Por exemplo, vou pegar o gancho da cigarrinha do milho. Cigarrinha do milho, por que não aconteceu agosto, setembro e outubro em alta população? Teve praticamente precipitações constantes. E a precipitação afeta o desenvolvimento dela. Já quando cessou a precipitação, agora a gente tem áreas sendo colhidas de milho, onde que está aparecendo sintomas de enfesamento, em algumas situações, perdas de produtividade e altas densidades dela, e agora quem está plantando milho está com 5, 6 cigarrinhas por planta, já na emergência. Né? Ou seja, e isso, quando a gente puxa para a soja, anos com precipitação constante são anos mais de percevejo de lagarto. Anos com restrição hídrica são anos que favorecem muito mais trips, muito mais mosca branca e muito mais ácaros, né? Só que o que acontece? Quando nesse meio tempo eu tenho algumas precipitações aleatórias, como foi esse ano, tá? A possibilidade para alguns insetos se multiplicar de uma maneira muito grande, como aconteceu para a lagarta. Então, teve algumas áreas e algumas situações que a gente teve precipitações pontuais e que muitas das lagartas que estavam nos pulpários ali em diapaus ou quiescência, o que aconteceu? Simplesmente aquela umidade ali potencializou a presença dessas lagartas, por isso que a gente teve algumas ocorrências aleatórias. E agora nessas áreas onde que a gente teve precipitação, o que aconteceu? Trips, parte do desenvolvimento dela no solo. A precipitação, muitas vezes, quando ela vem numa frequência muito baixa de ocorrência, e essa precipitação ela ocorre num momento determinado, faz com que aquelas trips que estão em fase de pré-pupa e pupa também saiam nesse ambiente. Por isso que agora a gente está tendo altas densidades também, muito também em função dessas precipitações que estão acontecendo agora, sem contar no fluxo de abrótica agora que vai acontecer no final do desenvolvimento do soja. Ou seja, pegando o teu gancho, eu fiz quase um podcast aqui na tua pergunta, Felipe, mas é só para mostrar muito dessa dinâmica e assim, gente, comece a notar muito mais essa relação de precipitação. Porque assim, ó, vocês vão ser muito mais assertivos, muitas vezes até no planejamento de ativos que vocês vão ter que fazer, muitas vezes no posicionamento da lavoura. Muito precipitação, eu acho que ali é um caminho interessante para a gente se guiar. Claro que tem chuva e temperatura que afeta, mas hoje para nós, no fluxo de inseto, é o que está mais afetando. Com certeza. E aí, realmente a gente tem, nesse cenário ainda, de certa forma, o TRIPS presente, né, na nossa lavoura há muito tempo. A gente já vinha acompanhando, a gente já troca informações sobre isso há muito tempo, né, Pazini? Sobre o nível de dano, sobre a quantidade, sobre a presença, controle, enfim. Mas que a gente realmente vê esse ano uma dificuldade no controle, né? Então, falando assim, sobre a praga, né? Porque do ponto de vista do produtor, é ainda uma novidade, né? É ainda uma preocupação. Bom, lagarta eu sei que tem que controlar, percevejo eu sei o nível de dano. Mas assim, qual que é o dano, né, que o TRIPS causa? Como que ele se alimenta?
qual que são as preocupações que nós temos que ter em termos de desenvolvimento da praga, né? O que ajuda, o que limita o seu desenvolvimento? Bom, Felipe, tu lembra o teu primeiro dia de campo? Acho que foi teu primeiro dia de campo que tu fez aquelas parcelas de inseticida. Aham. E naquelas parcelas que você fez de inseticida, isso já faz o quê? Uns 5 anos, né? Ah, Acho que faz uns bastante tempo. 5, 6 anos. Aí eu me lembro que naquele dia, lembro que tu tinha um local que era só piretroide, no outro local que era um manejo aleatórios, e naquele local que era só piretroide, a Trips tinha levado o potencial produtivo dessa cultura, e naquele dia a gente já discutia com os produtores esse tema, né? E por que eu só trago essa questão aqui? Porque toda mudança de cultura de manejo de inseto ela leva alguns anos. Ela vai levar 5, 6 anos, muitas vezes, assim, para fazer essa modificação da cultura, né? É a de manejo. E a Trips, se você pegar hoje uma área foliar e tu olhar bem essa área foliar, principalmente a superfície inferior da folha, você vai ver que grande parte dessa área foliar ela foi tirada por Trips. Se fosse uma lagarta que tivesse retirado essa área foliar, meu Deus, já no outro dia tu já aplica. O que acontece hoje? A gente ainda tem a cultura que a Trips ela não gera um impacto econômico. Né? Dito isso, vamos lá. Caliotrips, que é uma das espécies que está acontecendo, ela tira, gente, de 15 a 20% de potencial. De dano é isso que ela vai tirar. Frankiniella, que é uma espécie um pouco mais recente, que a gente tem de histórico no soja, de 10 a 15%. Tá? Então esse é o dano delas. Tá, mas como é que é feito esse dano delas? A Caliotrips, por se alimentar da superfície inferior da folha, ela, como se fosse, ela aumenta primeiro a tua perda de água da tua folha, né? Então ela intensifica isso. Automaticamente ela reduz a área fotossinteticamente ativa, o potencial fotossintético dessa folha. E aí aquela lógica, né? Desculpa ser muito superficial em fisiologia, mas é como se fosse uma relação fonte-dreno. Ou seja, aquela folha, ela não consegue mais produzir a quantidade de açúcar suficiente para ela e também para que a planta está demandando. Como a planta entende que aquela folha é prejuízo, ela pensa assim, opa, não quero mais essa folha para mim, né? Vou abortar. E é o que tu começa a ver? Que em áreas onde tu tem infestações de trips, tu perde o teu bacheiro muito mais facilmente. Então tu começa a perder teu bacheiro. E o bacheiro hoje não sabe, bom, tu sabe bem, enfim, o pessoal que está aí também assim, sabe bem que o bacheiro é 30% de potencial produtivo. Então a gente está perdendo o bacheiro hoje por trips, seja em anos com precipitação, seja em anos com falta de precipitação. Isso está acontecendo, né? Só que qualquer coisa, quando é um ano de precipitação, a nossa preocupação ela é muito mais doença, né? E isso é óbvio, isso não tira a importância disso. Só que assim, gente, trips ela tá levando o bacheiro, seja em anos como esse mais seco, que é muito mais intenso o dano, seja em anos onde que a gente tem o que a gente chama aí de precipitação. Isso para Caliotrips. Frankiniella é pior ainda, gente. Por quê? Se tu atingiu 80% de eficiência para Caliotrips, Frankiniella, gente, é 60%. Tá? É muito mais difícil eliminar ela por causa do alvo. Chegada de ativo no alvo. Tá? Uma coisa importante, Frankiniella, ela fica em tecido meristemático. Ou seja, o trifólio que está se diferenciando ou a flor. E a Frankiniella, gente, primeiro ela causa uma deformação no desenvolvimento. Segundo, ela causa um abortamento floral. E também Frankiniella tem a potencialidade de transmitir vírus para as plantas de soja. Tá? Vírus da queima do broto da soja ou da queima do broto do tabaco. Tá? Então, esse basicamente é o complexo de trips que está acontecendo e o potencial que elas têm. E hoje, assim, ó, para mim ainda, até eu estava há poucos dias lá no Mato Grosso, lá o pessoal já do algodão já tem manejo específico para a Frankiniella porque sabe da deformação que a Frankiniella causa na cultura. E essa deformação nós estamos tendo no soja. E até eu me lembro que no ano retrasado a gente foi num produtor e essa questão do dano de Frankiniella, encarquilhamento dela, veio de um produtor de Passo Fundo. E a partir da observação desse produtor que a gente começou a olhar e começou a ver que em todas as situações que tinha Frankiniella, tinha aquela deformação e por isso que a gente chegou
nessa deformação que muitas vezes se atribuía a um produto hormonal, uma deficiência nutricional, e era a franguinela que estava levando. O segundo podcast na pergunta, Felipe, mas enfim, é mais para a ideia é essa. Para contextualizar aí, tá? A ideia é essa. Mas, Pazini, aqui fica uma ideia de que nós nunca experimentamos uma situação como essa, né? Nós estávamos comentando que nós estávamos comemorando que conseguimos semear culturas em quase o final de janeiro. Então, é um cenário diferente. Sim. E o que pensar, porque a gente gerou esses dados em momentos que choveu, né? Então, se a gente for pensar aqui, como tu comentou, 10% a 20% de nível de dano, mas quando a gente contextualiza a falta de chuva e ainda, né, plantas em V1, já com uma pressão violenta de trips em cima, o que se espera desses níveis de dano? Possivelmente eles são maiores, né? Sim, num ano como vão esse, ser maiores. A gente trabalha de 15 a 20% mais por uma situação de prudência generalista, né? Mas assim, quando tu começa a ver os níveis populacionais, foto às vezes que tu não vê mais folha, tu vê só trips, né? Quando tu vê esse nível populacional, é um nível extremamente temerário, né? Um nível extremamente temerário e com certeza eles podem superar os 25%, né? E assim, uma coisa importante, o que a gente nota também em áreas onde não é manejado trips? Uma antecipação do ciclo da soja. A senescência ela fica antecipada. Então, às vezes, tu vai ver que áreas onde foi manejo não foi manejo, tem uma antecipação de senescência. Então, nesses anos de restrição hídrica, ela potencializa o efeito da restrição hídrica no ambiente. Ainda mais agora nessas que foram implantadas mais tarde, infelizmente, são sequenciais que vão ter que ser feitas. É aplicar hoje, 6 dias e 6 dias, é semelhante a uma cigarrinha do milho, mas para tu pelo menos baixar a população, sem contar que tu está tendo muitas áreas que está senescendo soja. Então essas áreas que estão senescendo soja começam a ter ponte verde, e aí tu começa a ter migração, ou seja, é uma faixa de Gaza. Aí realmente já dá para se pensar, né, realmente essa questão do problema que nós vamos ter adiante. E também ela vem de acordo com a realidade do campo, né, Pazini? Porque o que tem acontecido? O produtor está acostumado a aplicar um produto e, né, a grande maioria, a gente espera pelo menos 12, 15 dias, né? E na prática a gente vê que não tem acontecido e o produtor está achando que os produtos não estão funcionando. E aí eu queria contextualizar duas coisas aqui para ti. Realmente, essa questão da reentrada, né, é algo que a gente sabe que vai ser mais eficiente, muito semelhante até a percevejo, né? Mas também a questão de que realmente nós temos um produtor no meio de 10 que fez a aplicação. Então, isso realmente agrava muito o nosso cenário, né? Eu queria tentar entender isso um pouco, porque o produtor realmente está aplicando o produto A, não funcionou, eu vou ter que entrar porque tem muito trips de novo, né? Então, eu queria que tu contextualizasse isso para nós, porque é realmente o que está pegando no campo, né? Pessoal, isso é importante porque assim, o que acontece agora? Tu tem basicamente duas situações envolvendo a trips, esses fluxos populacionais. Tem o de migração, que tu muito bem falou, às vezes de áreas que não estão sendo manejadas e abandonadas que vão gerar população de trips para outras áreas, né? Eu nem vou reclamar muitas vezes desse tirar o pé do manejo, porque a gente entende da dor do manejo e sabe que o que está sendo estabelecido aí enfim, é o sustento da família, né? Então é um ano muito difícil, né? Então, enfim, não é jogar pedra, mas assim, tu tem umas áreas, muitas vezes que estão ali, elas estão gerando população de trips. Tem migração de trips, tem área que tinha trips em milho, né, que está migrando também para a cultura da soja, esse milho que conseguiu-se, o que seneceu. E a gente está tendo aquele fluxo de trips, ou seja, aquele fluxo da trips que ela consegue, como a gente chama, ela faz o seu ciclo de desenvolvimento e está reinfestando a planta. O que acontece assim, gente? Nessa situação de alta densidade populacional, um produto efetivo sendo aplicado hoje, 6 dias depois após a aplicação, tu passa a ter uma população elevada. Tá? Então, é isso que está acontecendo frente à trips. Então, por isso que a reentrada ela tem que ser constante. Tá? É difícil
10 a 12 dias ou 10 a 15 dias depois a gente fazer uma reentrada, e muitas vezes a gente vai ter que fazer essa reentrada um pouco mais cedo, né? Justamente por causa da alta densidade populacional de trips. O que a gente tem visto? Em áreas onde que é feito 2 entradas, a gente tem visto que baixa a população. Até depois a gente entra no que a gente tem visto aí de produtos de melhor efetividade, coisa, pelo menos num contexto que a gente vem avaliando aí, tá? Para todo mundo entender o que pelo menos a gente pensa hoje do manejo dela. Mas voltando, gente, assim, ó, é nítido que vai ter uma reinfestação. Voltando, eu não quero também jogar pedra nos manejos que foram feitos, tá, gente? Mas assim, ó, como sugestão para a próxima safra, preparem pelo menos 2 entradas no início de desenvolvimento de soja focados em trips. Se tiver populações, se você vê população, pelo menos uma por folha ou uma por folíolo, em média por planta, toma-se a decisão para manter a população dela. E assim, ó, para aqueles que querem executar um manejo integrado em sistema, a sugestão, gente, é já no trigo ou na cultura de inverno, na cobertura, executar já uma aplicação, seja de ferramenta química, seja de ferramenta biológica ali, para baixar essa densidade populacional de trips, para depois chegar na fase reprodutiva com baixa população. Mas voltando, esses manejos de agora, por mais que a gente vai executar, vai ter população, até porque o inseticida ele ainda vai na carona do fungicida, tá? Eu sei que vai ser difícil fugir esse casamento, né? A gente sabe do custo de uma entrada, mas a gente também vai ter que começar a pensar um pouco mais de uma maneira específica para inseto, até porque assim, gente, por mais que a gente tenha aquela preocupação do proteger o bacheiro da cultura da soja, a trips ela está comprometendo esse bacheiro. Então, quando a gente fizer um bom manejo de fungicida, a gente também vai ter que fazer um bom manejo de inseticida para proteção desse bacheiro. Eu acho que é importante, Pazini, pegando esse gancho, o que a gente tem visto no campo é realmente isso, né? Áreas abandonadas ao longo de uma área que mantém, então realmente a população fica muito grande e sem críticas, né? Não é essa a ideia, nós estamos batendo um contexto. Realmente está muito difícil de tomar qualquer atitude, principalmente após 2 semanas de 40 graus, né? Então, uma condição baixa de aplicação, estava difícil, estava complicado. E realmente a gente entende a preocupação do produtor, afinal eu sou produtor também, a gente está junto nesse dia a dia e mesmo além de produtor, a gente está batalhando dia a dia junto com o produtor. E o importante é que nesse contexto dos fungicidas, nós temos condição de esticar esse, vamos chamar assim, né, ou de aumentar esse intervalo de aplicação num ano como esse. Claro, cuidando isso, né, pessoal, a gente tem pessoas aqui do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul olhando, cada um está num contexto, cada um está num cenário, mas o tema da live é controle de pragas em anos de seca, né? Então, focando nesse cenário, o fungicida vai tornar mais flexível, mas o que está tendo prejuízo, o que está realmente atrapalhando e perdendo potencial de produtividade nesse ano são pragas, né? Sim, que realmente abre esse momento, né? Que realmente o produtor precisa... Sim, e até tem uma questão importante, assim, Felipe. É muito mais cultural hoje, mais fácil, o produtor aplicar um fungicida na cabeça, então, porque todo mundo já sofreu, principalmente com a ferrugem, o pessoal agora está sofrendo algumas regiões com mancha, outras regiões com a parte de morro, o pessoal já sofreu, né? Em inseto, por mais que se sofra e coisa, é algo que a gente ainda vai ter que trabalhar muito, né? Como a gente falou anteriormente, até uma mudança de cultura de manejo, e é um dos trabalhos que a gente, quando eu estava como professor, eu tinha uma disciplina que eu criei chamada manejo especializado, que o manejo especializado, o de pragas, ele visa o quê? Cara, tu tem esse alvo, vamos ser assertivo para esse alvo, e vamos tentar trabalhar esse alvo, e é o que o cenário de hoje em dia ele vai nos exigir. A gente tem o cenário de trips, então vamos ser efetivo para trips, e o manejo de trips vai levar praticamente todos os outros insetos. Então é isso que eu estou vendo, e como tu muito bem falou, anos como esse, um ano de falta de precipitação, é o ano que o problema inseto e ácaro, ele passa a ser muito mais intenso. Por isso de focar um pouco nele. Eu vejo que tem
tem pergunta do Gabriel Gomes, né? O Gabriel foi meu aluno, perguntava bastante na aula, ainda bem que tu continua com com esse estímulo. O Gabriel tem o Jair Busque também lá de Agudo, né? Um parceirão lá. Volta e meia eu vou lá nas lavouras do Jair lá, dar umas olhadas nos insetinhos para ele, só que às vezes ele acha que eu levo o inseto para a lavoura dele, mas não, a gente não tá levando, né? Brincadeira à parte, mas até é importante o Jair, que está aí tá assistindo também, essa semana ele entrou em contato comigo com um problema também lá da propriedade dele, porque ele, além do soja, ele estava com uma alta infestação de trips no milho dele. Então lá, praticamente, a gente fez um posicionamento ali sequencial para mitigar mesmo esse problema. E é um problema de todo mundo, até da cidade. O pessoal está começando a reclamar bastante de trips nas cidades. O pessoal se coçando e coisa ideia, é tudo trips, gente, ó. Então, enfim, está sendo um problema de todo mundo, né? Mas enfim, faz parte. Né? Mas, Pazini, eu queria pegar um gancho do que tu falou, que eu considero muito importante e é alguma coisa que acaba sendo muito recorrente em todas as nossas lives. O intuito é nós trazer a visão do campo, e como consultoria, e trazendo sempre alguém especializado para comentar. E sempre a gente acaba caindo no mesmo cenário. Pessoal, a receita de bolo morreu. Faz muito tempo que isso acontece. E a gente vê muito no campo ainda, a gente seguindo os mesmos passos. Eu comentei no início da live, alguns produtores ainda têm 5 aplicações de fungicida compradas, né? E realmente, eu achei interessante esse ponto de vista do manejo especializado. Por quê? Porque é isso que a gente tenta trazer. É o que o campo, é o que a lavoura demanda, e não o que o receitão de bolo faz, né? Não o que a pressão comercial acontece. Então, pessoal, esse apelo é muito forte, a gente trabalha bastante, eu bato muito em cima disso. Nós temos que lembrar que nós temos que sujar a bota no campo e realmente entender quais são os sinais e quais são as demandas que a lavoura está nos trazendo, para aí sim a gente, como profissional, adaptar as melhores situações para controlar aquilo que realmente precisa. Então, e que tenha realmente eficiência. Eu só queria pegar esse gancho, Pazini, porque eu acho muito importante isso, a gente bater que a receita de bolo morreu. Né? Isso é importante. Assim, ó, e pegando também, eu acho, pensando hoje em manejo de inseto, a gente, na verdade, está reinventando a roda, né? Teve os caras lá na década de 80, 70, né? Que já trabalhavam isso muito, que é a parte de monitoramento, identificação, monitoramento, tomar decisão em função do que tu tem, né? Eu sei que às vezes é difícil, né? Hoje, alguns insetos, o programa tem que ser estabelecido, por exemplo, percevejo barriga verde em plântula de milho, né? Algo que, enfim, não se discute no posicionamento, né? Mas outros insetos tu vai tomar decisão em função do que tu tem, da população, e principalmente em função da região e da cultivar, né? Eu vejo que o manejo está indo muito para esse lado, né? Tu está indo muito também em função da cultivar que tu está usando, da região, do regime hídrico. Eu vejo muito isso e é bom que hoje a comunicação ela é muito fácil, né? Então hoje com o WhatsApp, pelo menos eu que eu vivo de resolver problema hoje, ou seja, é o problema que me sustenta, tu começa a ter, as pessoas começam a mandar situações de várias regiões. E é bacana que essas situações de várias regiões, tu vai criando, na verdade, até um histórico de situações, e tu consegue ver que hoje, para cada região, tu tem que ter uma assertividade diferente, ou seja, reforça ainda mais o lado técnico profissional que a gente tem que ter ali na frente, e principalmente o lado muitas vezes da empatia, né, de também ver o que está acontecendo ali com o produtor, tentar da melhor forma possível aí, tentar ajudar ele, né, ainda mais nesses anos mais difíceis, né, ainda mais esses anos difíceis que a gente vive, mas faz parte do jogo, né. Faz, com certeza, né? Claro, a gente fala, né, Pazini, porque realmente a capitalização de cada produtor é diferente, aquele produtor que comprou esse produto mais barato também, ele tem esse apelo gerencial muito bom, mas é cuidar, né? Porque o campo traz demandas que é importante a gente estar entendendo e realmente vai fazer toda a diferença. Mas, pessoal, convida aquele amigo, né? Manda essa live para aquela pessoa que precisa ver isso, que agora a gente vai começar a mandar brasa aqui, né, Pazini, na parte mais prática da coisa. Pazini, entrando para o lado pegando esse gancho, entrando para o lado da viabilidade das aplicações, né? Ou seja,
Nós temos um ano com produtividades muito baixas, eu comentava com o pessoal antes aqui, que nós já efetuamos uma colheita de um experimento que deu 2 sacos por hectare, né? E alguns outros experimentos que começaram a circular, talvez a gente foi um dos primeiros a divulgar no estado, a gente comentou. Mas assim, o nosso cenário realmente da estiagem não é muito bom, né? E a gente está com ainda essa flutuação no regime de chuvas, que para algumas áreas vem, para outras não. Então fica aqui a viabilidade, né? Então você comentou aí em torno de até 25%, e isso já é uma luz para nós, né? Para a gente entender esse cenário. E então eu queria que tu comentasse um pouquinho para nós em relação à viabilidade, mas também a sugestão de manejo em termos de momento de aplicações, né? Ou sequências de aplicação. Assim, ó, gente, vamos lá. Hoje, pensando assim num cenário da cultura, se vocês verem que ainda tem teto potencial produtivo para ser estabelecido, a gente sugere executar o manejo. Se tu vê que a lavoura já está perdida, enfim, eu tenho que ter essa empatia, né? Porque às vezes assim, ó, não adianta Claro. também, aplica, mas, enfim, tu não tem mais planta, né? Tu não tem mais potencial produtivo, tu já perdeu essa planta. Então assim, gente, para aquela lavoura, para aquela planta que vocês veem da potencial produtivo, a sugestão é sim executar o manejo, tá? E de preferência assim, gente, se tem potencial produtivo ainda, não é uma aplicação. A gente sugere o que aplicar hoje e faz uma sequencial, tá? Essa é a sugestão que a gente faz. Claro que isso tem que ser avaliado da parte financeira e também da viabilidade econômica do processo, mas a gente vê que hoje um saco investido para TRIPS se torna 5 sacos, tá? Então essa basicamente é a proporção que a gente tem feito dessa parte ter retorno econômico para ela, tá? Então a sugestão é assim, gente, se vocês têm a possibilidade, execute. Se porventura vocês têm uma área que vai ter precipitação, aguarde a precipitação. Aguarde a precipitação para executar o manejo, tá? Essa é a sugestão que a gente faz. Terceira situação, se for fazer aplicação para TRIPS, tardinha para noite, de noite, tá, gente? Por quê? TRIPS, à tardinho à noite, ela tende a subir para cima do dossel vegetativo. Isso a gente identificou esse ano. A gente fez um trabalho de, como a gente chama de posição dela na planta. A gente tem alguns trabalhos de alguns anos de posição de ninfas e coisas, e esse ano a gente fez uma questão de comportamento diário. E nesse comportamento diário a gente notou que à noite, à tardinha para a noite, essa tríplice tende a ficar mais na parte superior do dossel vegetativo. Então, se forem aplicar esses horários, tá? Quarta situação, gente, cobertura. Tecnologia de aplicação, cobertura, tá, pessoal? Isso é muito importante, tá? Isso é muito importante, cobertura. Aqui até veio já vou pegar esse gancho aqui do Rodrigo, né? A diferença entre população de tríplice em cultivares, muito nítida. Hoje tu pegar algumas cultivares, vamos pegar um exemplo básico, Zeus e Ativa, muito mais em Zeus do que em Ativa, botando lado a lado. Materiais genéticos, tu botar muitas vezes um Domar no lado de um Brasmax, tu vê que o Domar tem um pouco menos, tá? Não estou jogando para a empresa, até porque a cultivar hoje ela nos direciona se a gente vai fazer um manejo mais intenso ou menos intenso. E não a escolha de cultivar em função do inseto, tá? Mas é só a questão de ocorrência aqui. Então, quinto aspecto, cultivar. Sexto aspecto, gente, assim, frente a produtos, tá? A nossa sugestão, o que hoje dos produtos, é trabalhar com produtos de melhor efetividade no início e depois trabalhar até com produtos que eles vão fazer uma manutenção da população e manter a população um pouco mais baixa. Então, basicamente, hoje, numa escala dessas, é hoje que a gente vê hoje de posicionamento, tá? Hoje, pensando em produtos, tá, gente? Eu não sei, Felipe, tu já quer que eu vai falando de produtos e coisas assim? Vamos lá. Seria a próxima pergunta. Tá, então... Não, vamos lá. Tomando... Isso aí. Bom, Acho deixa eu fica perguntar, bacana Maurício. no contexto, né? Maurício, quais são as brincadeiras? O cara querendo pular o entrevistador. Desculpa, Felipe. Nós como agrônomo, tá louco, né, cara? Não, mas é isso aí mesmo, cara. Como é que é? Como apresentadores, somos bons agrônomos, né? Isso aí, isso aí. Vamos lá. Assim, gente, hoje de produto, tá? Primeira coisa, pessoal. Isso eu vou falar com vocês com base em alguns anos, tá? É uma média. Vou pegar 5 anos, 6 anos, que é o que a gente vem trabalhando com trips, caleotrips, nos 3 anos para franquinela.
Provavelmente pode ter dados distintos dos meus, tá? E a gente, assim, eu particularmente respeito muito dado de outras pessoas e coisas, mas eu confio muito também nos meus, tá? Então, basicamente essa a relação que a gente faz. Hoje, pensando em princípios ativos, vou por quer princípio ativo ou quer nome comercial? Tanto faz. Fica a tua escolha Vamos, aí. vou princípio ativo, tá, pessoal? Para a gente ser Tá. mais fidedigno na screen. Hoje, pensando em princípio ativo, o que a gente considera princípios ativos de maior efetividade, tá? Pensando em caliotrips, tá? Clorofenapir, acefato, profenofós, metomil, tá? Carbosulfan. Hoje, pensando em maior efetividade, para caliotrips entra esse. Se tiver franquinela, o espinetoran, que para nós ele é mediano para caliotrips, ele pula para alta efetividade, tá? Pensando assim num contexto de produtos de maior efetividade, tá? Acefato hoje, pessoal, pensando em gramas de ativo, a gente tem sugerido de 800 até 970 gramas de ativo por hectare. Profenofós, a gente vai variar de 350 a 500 gramas de ativo por hectare. O Spinetoram agora me esqueci um pouquinho da quantidade de ativo. Nome comercial seria um Exalt aí a 150 ml. Vamos falar dos outros. Por exemplo, um Toprofenofós ali, um Curium, trabalhar ele com 500, 600 ml. Um Politrin trabalhar na faixa de 600, 700 ml. Um Perito ou um Magnum ali trabalhar na faixa de 800 a 700 ml. Um Pirate ou um Clorofenapir Nortox trabalhar na faixa de 800 a 1 litro, um Talismã, que é o carbosulfan, trabalhar ele na faixa de 500 a 600 ml. O Metomil hoje que vocês têm, por exemplo, um Lanat ou um Upimil, ali trabalhar ele a 1,5 litro, tá? Ou, por exemplo, um Voraz, que é uma associação de Metomil mais Novaluron, ali trabalhar ele a uns 750 ml. Por exemplo, vocês também têm hoje, vocês têm o Bazooka Duo, que vocês vão trabalhar mais ou menos ali na faixa de 1 litro, a 1 litro e 200. Basicamente, hoje é um screening assim, pensando de princípios ativos, de maior efetividade. O que a gente tem de média, tá, pessoal? Que a gente considera hoje. Tem, por exemplo, o próprio Oberon, ali uns 600 ml, entre uma faixa de média. Vocês têm hoje associações de piretróide neonicotinoide, como Igeu, Esperto, Bold, Galil, Expedition, enfim, Fastacdu, todos esses produtos ali que entram numa faixa de média efetividade. Entra também as associações de acetamiprid, piriproxifeno, tinotefura e piriproxifeno, por exemplo, Privilege, Maxan ou Trivor, tá, que entra também nessa faixa aí de média efetividade. Entra ali também o Curbix como um produto de média efetividade. Enfim, basicamente, talvez eu puxe algum ali, mas eu peço desculpa. E o que entra hoje como uma supressão, tá? Uma abamectina, uma supressão. Neonicotinoide isolado, supressão. Produtos fisiológicos entra como supressão. Diamidas tem um efeito de supressão. Claro que ele tem as suas variações. Em algumas situações, a abamectina é tida como um efeito de controle, tá, gente? Por que eu não posiciono? Porque para mim é muito variável o resultado. Se o resultado é variável, suprime, tá? A sugestão hoje da abamectina, pessoal, algumas situações a gente está sugerindo como um contexto para adicionar ela a essas outras ferramentas, tá? Essas outras ferramentas que a gente tem hoje disponíveis aí. Ou seja, eu vou usar um produto ali e associar a abamectina junto mais como um complemento de manejo e não como objeto central de manejo, até porque em algumas situações está se usando muito ela. E o foco da abamectina, pessoal, o principal dela é ácaro, tá? Em algumas situações a gente sugere associar alguns fisiológicos, como Novaluron, Teflubenzuron, Lufenuron, enfim, sendo também um complemento a esses produtos ali, pelo efeito fisiológico que ele vai ter sobre ninfas e algumas vezes até suplementar um pouquinho mais de neonicotinoide. Só que neonicotinoide, gente, cuidem sempre o neonicotinoide quando tiver em alta concentração, tá? Por quê, pessoal? Desculpe, voltando. Falta de chuva, restrição hídrica, tá, pessoal? Neonicotinoide, mobilidade, xilema, restrição hídrica pode afetar a performance dele, tá? Então, claro que tem as variações frente à mobilidade na planta de cada um dos ativos, mas
isso também pode afetar. E assim, pessoal, não esqueçam de ferramentas biológicas, tá? Metarhizium, Ovéria e Isária. Essas ferramentas biológicas, elas também podem ser utilizadas como algo para potencializar o efeito de ferramenta química. E uma sugestão, pessoal, quem quiser experimentar, bota o metarrísio lá no final do ciclo de desenvolvimento do trigo, ou da aveia ou do mix de cultivo. Isso daí vai ajudar muito tu baixar a população para sistema, tá? Então, basicamente, enfim, tem aí um screening, tá, Felipe? Eu basicamente fiz um screening do que a gente pensa hoje de Muito bacana. manejo, é bastante produto. Só que assim, gente, voltando, são resultados que a gente criou nos últimos 5 anos. Agora, esse ano, a gente está refazendo tudo, tá? A gente está com vários pontos que está fazendo pesquisa junto com umas parcerias aí. E a gente agora, provavelmente em março, que a gente começa a ter um pouco mais de tempo, a nossa ideia em março é compilar tudo isso, tá, gente? Então, a gente vai estar compilando tudo isso e a gente vai estar disponibilizando para quem justamente é parceiro nosso aí, enfim, nos ajuda. A gente vai estar disponibilizando esse compilado, seja de horário. Cara, tem uns dados de horário da aplicação para trips fantástico. Adjuvante para trips, né? Muito Enfim, bacana. é aquela lógica, cara. Às vezes, assim, gente, uma dica importante. Se vocês começarem a ver um inseto começando a aumentar um pouco a população, fiquem atentos. Daqui 2 ou 3 anos ele explode e passa a ser um inseto dominante. Tá? Isso é... A história ela é recontada muitas vezes, né? E só pegando um gancho, o Piffer aí, o Vitor, ele falou sobre diabrótica, tenho trabalhado, sobre diabrótica, assim, ó, o que acontece, só um detalhe importante, eu, pegando só o gancho dele, cuidado agora a gente diabrótica, tá? Que agora vai começar a estourar também nessas áreas que choveu aí também, tá? O Gabriel falou do Curium, tem boas eficiências de controle, sim, o Curium tem boas eficiências de controle também, tá, gente? Ele é do Profenofós ali, 500, 600 ml, sugestão o quê? Entra hoje, 6 dias depois entra de novo, faz uma sequencial aí. Se porventura tiver um contexto de ácaro começando a acontecer, associa uma mectina, preferência os 500 ml da 18, 120 ml da 72, 100 ml da 84. Fazine, pegando um gancho aqui a respeito dos produtos ainda, o que a gente tem visto no campo é muito foco em baixo custo, né? Então, os Sim. controles têm girado em torno de abamectina, alguns produtores de imidacloprid, né? Uhum. E a gente tem visto por aí, pela força de vendas, recomendação de fipronil. Isso tem pipocado bastante no campo, a gente se depara bastante. Eu queria que tu comentasse um pouco a respeito do potencial de controle, enfim. Assim, pessoal, o que eu destaco para vocês, assim, até pegando o gancho, Felipe, tem uma questão legal ali, né? Legal envolvida, de recomendação e coisa aí, que a gente tem que cuidar bastante. E assim, ó, tudo que foi falado aí, pessoal, só posiciona se tiver na bula, tá? Isso é importante fazer esse parênteses aí. Enfim, porque a gente tem que ter essa ponderação. O fipronil no início de desenvolvimento da cultura da soja, para aqueles produtos que têm registro, ele principalmente ali no início de desenvolvimento, e muitas vezes ele é posicionado para, por exemplo, tamanduá, esse tipo de coisa ali, tá? O que a gente notou nessas áreas onde foi posicionado e que a gente também, sempre a gente faz o que a gente chama de efeito indireto, onde que a gente está ali na lavoura e tu estava ali, avaliou também para outro inseto que estava ali presente. Ele na faixa de 40 gramas de ativo, ele também entrega uma boa efetividade para a trips, tá? Então a gente tem notado isso, mas assim, fipronil somente naquele posicionamento de desenvolvimento e aquela questão ambiental que a gente tem que cuidar muito do uso dele e coisa. Só que é uma molécula que provavelmente logo logo ela está sendo retirada aí para aplicação aérea e coisa, né? Mas enfim, é um produto que, se o objetivo, ela maneja uma molécula que é entregada, mas a gente tem que ter todo esse aspecto ambiental e ter essa ponderação, né? Bacana. Fazine, eu tenho algumas perguntas aqui que enviaram durante a semana para nós. Então, o Pipe perguntou aí qual o produto para controle de Frankniella e qual residual. Acho que um pouquinho foi respondido, mas se tu quer, Sim. né? Assim, ó, pífer residual, deixa eu te falar, lá no Paraguai agora a gente fez uns ensaios ali, lá com o pessoal da Agrotec, Sidney, coisa lá, a Jonas também. E lá, o que aconteceu? A gente aplicou hoje 5 dias.
Então lá a gente conseguiu, porque era alta população, 5 dias, 6 dias no máximo, tá? Então, residualidade hoje, a gente só vai adquirir ela em baixa densidade populacional. Só vai adquirir residualidade, tá? Só em baixa densidade populacional. Mas assim, 5, 6 dias, e pensando em Franguinella assim, ó, que a gente tem notado, desse screening aí, só a espinetora que estava mediano lá para coisa, ele pula para de alta efetividade, mas os outros se mantêm. Só que assim, gente, a gente notou que todos esses produtos, quando eles têm um complemento, seja do neonicotinoide, seja de uma abamectina, seja de um fisiológico, tu tem um ganho ali de efetividade ali. Não que a gente está indo para a questão como fungicidas são com os protetores, clortalonil, mancozeb, enfim, toda essa parte aí, mas a gente está vendo que esse complemento é interessante. Aqui eu vou pegar o gancho do Lucas, que ele perguntou o seguinte: fiz a Cefato e a abamectina, o que seria interessante como melhor eficiência na aplicação sequencial para ter melhor controle? Assim, ó, se tu usou a Cefato, a sugestão é tentar pelo menos mudar ali, talvez para um carbamato, ou até continuar com outro princípio ativo ali, talvez um profenofós, talvez um carbosulfano, um metomil, ou até uma associação de piretróide não nicotinoide para colocar nesse contexto aí, tá? Então, porque assim, ó, o ideal é tu fazer a reentrada, tá? Em alguma sugestão a gente até sugere novamente, ó, reentra de novo, mas assim, ó, se tu já usou a Cefato na lavoura, a sugestão é sempre tentar, pelo menos, rotacionar os princípios ativos, de preferência rotacionar o mecanismo de ação, né? Mas assim, ó, tu trabalha com a Cefato e a Bamectina, tu já fez uma boa associação de produtos aí. Beleza, o pessoal, o Felipe Melo aí, mandou para nós a pergunta de qual o melhor ativo para manejar as duas espécies, né? Onde tem uma boa eficiência para as duas, e ele mandou aqui o que é pior, né? Se é a seca ou se é o trips, né? E Eu aí acho que os dois se eu já vou me somam, né? adiantar que eu acho a seca, né? Mas Mas a seca com trips é pior ainda. aí não é pior. É. É. Mas assim, os melhores ativos que assim, ó, gente, hoje assim, às vezes a gente quer o melhor, né? Mas assim, ó, a gente trabalha justamente dando essa possibilidade de screening, porque hoje assim, ó, eu vejo que a gente tem produtos bons, a gente só tem que ajustar melhor um pouco o posicionamento deles, o momento e coisa, e tentar tirar o máximo também dessas ferramentas que a gente tem e posicionar realmente quando elas são necessárias. Quando não são necessárias, enfim, a gente segue o baile. É isso aí. Aqui o Yuri comentou ainda 2 pontos, né? Sobre o horário de aplicação, que a gente comentou aí à tardinha, né? Ele pediu para adiantar alguma coisa. Mas também aí o pessoal tem usado muito lambda mais a abamectina, pela questão do custo, né? E aí eu adiciono junto com isso a questão do imidacloprid, né? E Assim, ó, aí ele perguntou o que acha desse manejo, né? assim, Porque é ó, notável baixo controle. assim, ó, o que que acontece, pessoal? Os piretroides em si, eles têm uma interação muito forte com a parte de gordura, ou seja, ceras, enfim. Então, quando fizer uma aplicação, ele vai ficar muito mais depois na parte superior da folha do que na parte inferior. Então, necessariamente, tu já vai, muitas vezes, ter um efeito chamado de hormese. Quando tu faz a aplicação e tu trabalha com baixas doses de ativo que vão cair sobre aquele inseto. Então, ao invés de tu eliminar aquele inseto, tu potencializa a reprodução desse inseto. Então, isso pode acontecer. Então, assim, ó, gente, a sugestão nesse tipo de situação aqui de piretroides com abamectina, gente, a sugestão, enfim, eu não acho interessante. Talvez um piretroide com neonicotinoide mais ela, enfim, já muda de contexto, já muda de cenário que a gente está trabalhando. Só que assim, pessoal, um detalhe importante, tu falou de imida, assim, ó, o imida, talvez a partir de 100 gramas de ativo por hectare, ele começa a performar um pouco melhor, né? Mas assim, ó, na faixa de 100 e 80 que a gente trabalhou, o que que eu notei? Isso, claro, que é uma hipótese, tá, gente? Estou falando de hipótese. A gente notou que a cetamiprid, tiametoxan e dinotefuran, numa condição de restrição hídrica, eles performaram, mantiveram a performance. O imida, ele sofreu um pouco mais na performance dele quando foi aplicado. Então, acho que talvez possa ter um efeito aí de restrição hídrica sobre
a efetividade dos ativos. Até agora a gente vai estar, enfim, está estruturando um local para a gente estar fazendo esse tipo de pesquisa, né? Justamente para entender um pouco melhor o quanto que esse ambiente de restrição hídrica pode afetar a performance de inseticidas, pró-inseticidas ou até de algumas ferramentas biológicas também, tá? Mas assim, gente, de preferência, eu sei que a gente quer ter o menor custo, né? Mas o maior custo é tu aplicar e ter que reaplicar e ter que reaplicar. Então, muitas vezes é melhor a gente utilizar uma ferramenta mais efetiva e ficar mais tranquilo do que depois tu ter que fazer sucessivas entradas. Tá? Então, isso é uma sugestão que a gente dá. E assim, pessoal, hoje, acredito que tem muita gente fazendo pesquisa e coisa. A minha sugestão é sempre o quê, pessoal? Escutem mais de uma opinião no manejo de qualquer inseto ou de qualquer coisa que vocês vão trabalhar. Escutem sempre mais de uma opinião, porque isso é fundamental, às vezes até para vocês formar o que a gente chama do espírito crítico de vocês e ter as próprias conclusões. Porque às vezes, enfim, vem uma tabela lá, veio do além a tabela, caiu lá, às vezes é uma tabela que foi feita, não foi feito como deveria, ou às vezes foi feito num ano diferente, coisa, e aquilo é tido como regra. Então, assim, pessoal, a gente tem que ter muita ponderação. E sempre que tiver dúvida, hoje, enfim, vocês têm rede social, tem um acesso fácil a mim, tem um acesso fácil a Felipe, tem acesso fácil a um monte de outros consultores e pesquisadores, pessoal, perguntem, porque eu acho que isso é fundamental para a gente se ajudar, que a gente se ajuda, a gente tem que se ajudar a resolver esses problemas aí, que quando a gente resolve o problema, todo mundo ganha, né, pessoal? É isso aí. E para isso estamos aqui hoje, né, Pazini? Essa é a ideia, da gente estar aqui tentando ajudar o produtor, resolvendo o problema, da gente trazer isso para a pauta e realmente debater tecnicamente soluções. Pazini, nós já estamos aí com mais de hora de live, a gente se encaminhando para os finalmente aí, acho que cumprimos a nossa missão, né, de realmente bater um papo, de trazer informação qualificada para o produtor. E eu gostaria que tu deixasse uma mensagem final aí desse ano para que, do ponto de vista do manejo da seca, aí um alento para o produtor. Bom, gente, primeiro, Felipe, parabéns pela iniciativa, acho que isso é fundamental. Novamente peço desculpa pelo meu atraso. Eu estava aqui, estou hoje aqui em Trindade Sul, aqui falando estava com os produtores, aqui conversando com eles, e acabou se estendendo porque as dúvidas que a gente falou aqui na live também eram as dúvidas deles. Então, assim, primeiro agradeço a oportunidade, dizer que foi um prazer, eu vi que tinha muito nome aí, pessoas que a gente convive, que já foram nossos alunos também, e ver que hoje são profissionais de destaque, então a gente fica muito orgulhoso disso. Dizer que, pessoal, assim, ó, enfim, talvez o que a gente esteja aqui é fazendo uma ação curativa, né, desse problema, mas a nossa sugestão é, para o ano que vem, pessoal, por favor, já comecem a pensar tips lá na cultura de inverno, tratamento de semente, início de desenvolvimento. A gente vai estar agora, pessoal, a gente tem muito dado represado, a gente vai estar buscando agora tentar gradativamente ir mostrando essas informações aí. Hoje, graças a Deus, a gurizada que saiu da gente da universidade, a gente está com gente lá em São Paulo fazendo pesquisa, está com gente também em outros estados também fazendo pesquisa, então está criando uma rede bacana de informação, e a gente vai estar distribuindo essas informações aí para a gente tentar de alguma maneira melhorar pelo menos esse direcionamento, esses posicionamentos aí para inseto. Mas, enfim, não tem muito que dizer de esperança, né? A única coisa que eu torço para todo mundo é que chova, mas assim, gente, não chova muito, porque até terça-feira eu estava num local que desde 3 meses atrás, fazem 3 meses que chove praticamente todo dia. Então também o excesso, tudo que é excesso para nós é ruim. Então, que tenha chuva, gente, de noite, a cada 5 dias, ou a cada 7 dias, ou a cada 15 dias no ano que vem para todo mundo. Porque assim, a gente precisa de chuva de noite, não de dia. De dia a planta precisa de sol, pessoal, muito Isso sol, aí. para ela fazer fotossíntese ali, enfim, todo mundo produzir, né? Que eu acho que essa é a nossa vocação.
Eu sirvo para resolver problema, outros servem para produzir, assim a gente vai todo mundo se ajudando, né, Felipe? É isso aí. Pazini, fica aqui o meu muito obrigado também pela parceria. Tivemos uma troca de informação bacana, o produtor aproveitou, a gente já viu aqui que o pessoal curtiu muito nos comentários, as lives. Respondemos perguntas das redes sociais durante a semana, respondemos perguntas que estavam aqui, cumprimos o nosso papel de realmente trazer uma informação de qualidade para o produtor na nossa quinta-feira à noite. Então, Pazini, meu grande abraço, obrigado por tudo. Pessoal, quem quiser nos seguir, por favor, nos siga nas nossas redes sociais, aqui no Instagram, no nosso canal do YouTube. A gente gera sempre informações também da pesquisa, também da consultoria, que a gente tenta trazer de uma forma clara e objetiva para o produtor e simplificado. Quem quiser ter alguma dúvida, pode nos contatar. A gente está à disposição aí nas redes sociais. Conte conosco. Logo, logo nós vamos ter mais informação aí numa próxima noite. Fica aqui o convite para os próximos dias. Ô Felipe, e assim, ó, não nos chamem só para problema, tá, gente? Comemos carne, choppzinho, cerveja, tá? É isso aí. Vamos também comemorar de vez em quando, né, gente? Então nos convide também para as coisas boas, né? Com certeza, estamos aí. Que barbaridade. Obrigado. E acho que, além disso, fica aqui o nosso sincero desejo que realmente chova, né? Que a gente possa retomar um pouquinho do nosso prejuízo, que a gente possa ter a clareza, a certeza que nós tenhamos a próxima safra melhor e que o produtor tenha muito conhecimento para aplicar na lavoura aí, para nós ter... Ano que vem, né, Pazini? A gente está aqui falando realmente que choveu e que nós temos novos desafios, mas com certeza num patamar de produtividade melhor. Né? Uma boa noite a todos. Só um detalhe, se chover, vai ter percevejo. Então, ano que vem a gente vai estar falando de percevejo. Vamos estar aqui batendo um papo de percevejo, né? Eu falava também essa semana, né? Que vontade da gente estar falando aqui, que como que a gente controla a ferrugem, né? A ferrugem está realmente no nível alto, né? Eita. Mas faz parte, a gente está seguindo no ano e esperamos que o ano que vem nós vamos bater um papo aqui de ferrugem e de percevejo também. Pazini, grande abraço a todos, meu boa noite, uma boa semana, um bom final de semana. Grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.